Professor Durval, prazer recebê-lo no Projeto Efesto, em nome aqui do Silvio, da Nina. É um enorme prazer nosso a sua presença e a sua contribuição aqui para o projeto. Né? Primeiro, eu queria saber como é que o senhor está, como é que está esse resguardo de quarentena e isolamento social, como é que o senhor está? Olha, tem momentos e momentos, né. Na quarentena acho que todo mundo viveu isso também, vive, né. Então tem momentos que está bem, eu acho que os piores momentos foram no começo, né, em que a gente se viu privado, né, de sair, de poder estar com as pessoas, de abraçar, né, de ter um contato mais profundo, né. E foi muito complicado, assim, para os pacientes, né. E para mim também. E mas à medida que a coisa andou, né, você vai se adaptando, né. Não tem uma outra forma de você subsistir sem se adaptar, né. Mas atualmente estou bem, estou esperançoso aí com a vacina, né, embora tenha um pouco de medo da vacina, mas vamos lá, eu acho que é uma saída possível, né. Mas, obrigado pelo convite, né, também admiro muito o Silvio, vocês ainda não conheço, mas estou conhecendo agora, né, e acho bom ter entrevistadores, né, tem uma mulher, 2 homens, Silvio um pouco mais velho, você mais jovem. Eu acho que isso dá um colorido diferente, assim, para a entrevista, né. Então é muito bom estar com vocês. A gente Gostei muito agradece do o nome. Sim, sim. Inclusive, Nina deu uma caída aqui na conexão, mas daqui a pouco ela está de volta, né? tá Mas, bom, tá mas ótimo. o nome até Festo vem aí um pouco da Nina, inclusive, né? A gente estava no impasse, né, de como nomear essa proposta, né, de visualização desse fenômeno da pandemia e da clínica, né? E Hefesto surgiu justamente porque era o Deus que inspirava um artifício, né? Construção de artifícios que pudessem suplementar e trazer condições mais apropriadas para a gente enfrentar esse desafio que se apresentou com os atendimentos online, uma realidade toda de trabalho online, também de aulas online, eu como candidato na lista, também tendo que me adaptar às aulas online como aluno, e que começou de uma maneira presencial e depois foi para o ambiente virtual. Então, tudo isso mobilizou muito a gente como um coletivo, né? Eu, Nina, Silvio, a gente conversou entre nós e a gente procurou, de algum jeito, dar forma a esse projeto que começou aí com essa força de Hefesto, juntando um pouco de Afrodite, juntando um pouco de Ares também, esse triângulo de deuses superpoderosos, né? E que trazem um pouco das nossas referências arquetípicas aí. Professor, Eu gostei muito do nome, Projeto Hefesto, porque Hefesto ele é das profundezas, né? E ele supera o complexo materno dele, né? Que era o rejeita, né? E a partir dessa superação da rejeição, ele constrói os artifícios, né? Então, pegando as duas polaridades, né? E eu acho que é um Deus que está mais no inconsciente, né? Então achei muito próprio, assim, porque a gente trabalha com isso, né? Com aquilo que é oculto, né? Com o que está inconsciente, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, né? Achei bem apropriado, assim. bom saber. E por falar em inconsciente, né, talvez uma qualidade inconsciente, né, a minha primeira pergunta é essa. O senhor acha que o que está para ser forjado, né, o que ainda está para ser construído, o que ainda está em movimento, talvez, o que o senhor sente desse movimento que possa se consolidar em algo mais para esse futuro próximo, a partir dessa experiência da pandemia, dessa experiência clínica na pandemia? O que o senhor acha que está em movimento?
Bom, eu até separei aqui um texto que eu fiz no primeiro momento da pandemia e que eu fiquei com vontade de colocar para os alunos. Embora não dê aulas, né, na graduação, no quinto ano, eu dou um grupo de supervisão. Então, os outros professores pediram que eu falasse alguma coisa, elaborasse com os alunos essa questão, porque eles estavam muito assustados, eles não entendiam o que estava acontecendo, né? E eu tentei levar algumas ideias para eles, né? E dessa forma inicial, que a gente chama do núcleo junguiano na graduação. Porque eu acho que a gente tinha que dar uma resposta a essa crise, né? Embora naquele momento todo mundo tivesse meio mexido, né, com isso, que foi mais ou menos em março, né? A gente começou as aulas em fevereiro, última semana de fevereiro, na primeira de março estourou a coisa, né? Primeira, segunda. Aí tivemos que ir para o virtual. Mas então eu gostaria de deixar. Hoje eu reli, né, o que eu escrevi e posso mostrar algumas ideias, né, para vocês. Não sei se isso é de seu interesse, né? Claro, claro, por Pode fazer um favor. balanço do que foi vivido, o que foi elaborado, né? Então, como vocês sabem, eu sou professor, né? Então, eu organizo o pensamento, assim, escrevi e tal, bonitinho, mas não para agora, né? Ah, o que eu coloquei, não vou ler tudo, apenas algumas ideias, né? Assim, no momento que aparece o vírus, né, ou que ele começa a afetar as pessoas, né, um cenário mundial saturado, ameaçado, né, e crise ecológica, a Terra está ameaçada, né, todos nós, sobrevivência humana, o acirramento do conflito entre as nações, né, e no nível coletivo um consumo desenfreado, um narcisismo muito grande das pessoas, cada um olhando só para si, né? Por outro lado, muita gente com muita se alimentando muito bem, tendo uma educação de qualidade, etc, e outras pessoas passando fome e tendo um ensino deficiente, né? Então, a democracia está em risco, já estava em risco, né, naquele momento, né, com a emergência de líderes neofascistas, né, e outros como salvadores, né, um cenário apocalíptico, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que o vírus ele aparece nesse momento, por isso que eu acho que ele simboliza um aspecto psíquico, né? Eu acho que ele é um símbolo, o vírus. Ele é um símbolo que veio para complementar aquilo que já está, para revelar aquilo que já estava ali, estava existindo, né? Um grande conflito, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, todo mundo perdido. E, por outro lado, em termos positivos, acho que ele deu a possibilidade da gente parar um pouco e inicialmente presos com medo de ser infectado, né? Mas posteriormente pensando no significado daquilo naquele momento, né? Quer dizer, bom, isso aí tá posto, a gente tem que se resguardar, temos que nos cuidar, vamos pensar no que está acontecendo, né? Então ele proporcionou a emergência do vírus, proporcionou que esse símbolo, né, emergisse. Eu vejo como um símbolo, embora ele seja biológico, né? É o aspecto do símbolo. Os outros aspectos eu vou colocar em seguida, né? O que é essa situação biológica, né? Mobiliza em cada um, em que nível individual e coletivo, né? Experiências profundas são mobilizadas, né?
Aí eu acho que aparece o medo da morte, né? A morte premente, então que se torna mais visível, né? A consciência da finitude, que as pessoas começam a ver que elas são finitas, né? Ameaça da perda, né? Família, amigos, da vida que se tem, né? A perda da rotina, a perda da liberdade, né? E, e aparecem as defesas também, né? A negação, a racionalização. As pessoas negaram muito, né? Que estava acontecendo isso. E até hoje nega, né? Uma parcela da população se nega a perceber o perigo e o que ela poderia fazer para evitar, né? A contaminação, né? Então, eu acho que esse momento é um momento em que ficou muito polarizada a questão da vida e da morte, né? Então, o arquétipo da morte ele é constelado e, segundo a nossa visão, também do renascimento da vida, né? Como dois aspectos, né? Que o Freud chamava Eros e Thanatos, né? E então eu acho que, respondendo a outra pergunta que você coloca, eu coloquei, né, a cura da ferida global. Ao nosso ver, tem que ser realizada em vários âmbitos, pois a cura do coronavírus não se dará apenas com a vacina ou a cura biológica, né? Mas também tem algo no mundo a ser curado, né? Tanto no nível individual, dos relacionamentos e no coletivo. A nível individual, a cura do indivíduo, seus complexos, suas relações, a cura pela criatividade, né? No nível coletivo, a cura e o respeito à natureza, a cura da divisão entre pobres e ricos, não que isso, acho que sempre vai existir isso, mas a distribuição da riqueza está muito desigual, né? Vamos dizer assim. A cura da divisão das raças, né? No momento que também surge a questão do racismo, né? É uma sincronicidade, né? Todos os complexos culturais vêm à tona, né? O racismo, a homofobia. Então, como falou Mary Stein, né? Houve emergência da sombra, né? Dessa morte, dessa coisa escura, da Nigredo, né? Aparece naquele momento. A necessidade do direito à saúde, a criação de vínculos, né, de solidariedade apareceram e aparecem até hoje, né? Enfim, eu acho que pegando o lado positivo, né, eu acho que aparece a necessidade de construir uma rede de solidariedade entre as pessoas, né, de as pessoas começarem a se ver de uma forma diferente, né? Eu me lembrei muito também, mas eu tenho lembrado mais ultimamente, da última entrevista do Jung, quando ele fala para a BBC, né? Quando ele fala quando perguntam para ele, mas qual é o símbolo de agora, né? Qual é o símbolo do momento? Isso em 57, se não me engano, né, Silvio? Não lembro direito a data, mas acho que é 57. E ele fala, o símbolo atual é o globo, é o mundo, né? Vejo a Terra como o novo símbolo. Quer dizer, quando ele falava isso, ele acho que estava se referindo que somos um só, né? Nós não somos, embora sejamos diferentes, mas nós estamos no mesmo lugar, né? E somos feitos da mesma matéria, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? De como, em contraposição, né, ao confronto com a sombra, com a morte, com a dissolução, né, eu acho que tem também a consciência
da que vivemos juntos, né? Que estamos no mesmo barco, vamos dizer assim. Então, não adianta mais soluções paliativas, né? Eu acho que a gente está num impasse atualmente, né? É um cenário. Eu relacionei também com a questão da alquimia, né? E tive a questão do negro, né? Da Negredo, né? E acho que também a putrefácio, né? Acho que estamos vivendo, vamos dizer assim, a putrefácio de sistemas que não respondem mais às necessidades humanas, né? Então isso acho que tem aparecido bastante e hoje em dia, vamos dizer, o aspecto sombrio das pessoas está muito mais evidente, né? Está na cara, assim, não só dos políticos, né? Mas fica muito evidente isso. A nossa esperança é que surja um albedo, né? Que seria, vamos dizer assim, o alvorecer, né? O fim não, mas pelo menos que a crise seja amenizada, né? E o rubedo, né? Que acho que é uma coisa de muito tempo, né? Então isso é uma coisa que eu pensei da crise, né? Em relação à crise, né? Essa crise do coronavírus como um símbolo, né? E eu acho que estamos ainda, né? Dentro desse panorama, né? Não sei se a gente passou disso, mas eu acho que hoje a gente está mais, eu sinto nos pacientes e mim mesmo mais tranquilo, assim, com mais tranquilidade. Por quê? Porque a ciência começou a mostrar o seu valor também e hoje em dia as pessoas são muito mais bem tratadas, já se sabe como é o tratamento, etc. Então acho que há também uma diminuição, né, desse aspecto terrível, né? Mas eu não sei como fica isso, né, para todo mundo, né? Às vezes as pessoas me perguntam: você acha que as pessoas vão mudar, né, depois disso? Eu realmente não sei, mas eu espero que uma grande parte possa ter mais consciência, né, das suas atitudes. Não tanto só em relação ao coronavírus, mas que isso sirva como uma semente para acordar, né? Acho que nos pacientes eu consigo ver isso, né? Uma preocupação maior consigo mesmo, com o outro, né? E com o cuidado, né? E eu acho que estourou também um monte de crise, assim, né? Os pais, os filhos voltaram para casa, né? Antigamente, na classe rica, a classe média, os filhos ficavam com a babá, os pais trabalhavam o dia inteiro, se via à noite e dormia. Mas a partir de um certo momento, os filhos voltaram para casa. E os pais tiveram que ser pais, as mães tiveram que ser mães, e foi uma barra pesada. Eu sei porque eu coordeno um grupo de pais na clínica da PUC, né? E é um desespero assim que ocorreu, né? Muitos conflitos, né? Conflitos de casamento também apareceu muita coisa, né? Eu faço terapia de casal também, então eu acho que acirrou muito, né? Porque a convivência era maior, então as pessoas começavam a se ver melhor. Foi muito difícil, assim. Ainda é, né? Mas eu acho que agora parece que as coisas estão mais tranquilas. Eu não sei como vocês veem, mas eu sinto, é como se eu sentisse no ar uma certa uma energia de paz, assim, de mais tranquilidade, né? No começo foi realmente muito ruim. Enfim,
Como é que vocês veem isso também? Sim. Eu imagino que tenha sido muito chocante para todos nós, né? E inesperado, a coisa da reclusão, né? De ficar em casa, a mistura de papéis no mesmo ambiente, sem muitas portas que dividem as coisas, né? De todos nós E, como clínicos e professores também, como o caso do senhor, ter que transformar o ambiente de casa no ambiente profissional. Né? Tentar de algum jeito e, cercar esse ambiente, proteger esse ambiente, mas tem alguns furos, né? As portas não são tão grossas assim. Eu imagino que foi uma coisa muito chocante mesmo inicialmente, e depois ficou um pouco mais adequada, por assim dizer. Né? os analistas que têm filhos, mas crianças, né? Ou que têm pais que dependem, que moram juntos, acho que foi muito complicado, assim, né? Esse momento, mas eu acho que serviu também para a gente dessacralizar, no bom sentido, a terapia, sabe? A análise. Não colocar tanto naquele nível, né? Da perfeição, de uma coisa muito alta, né? Eu acho que eu acho que a gente precisa de um banho, sabe, de realidade dentro da análise também. Eu acho importante essa coisa do analista ser muito neutro, né? Eu acho que na nossa abordagem nem é assim, né? Eu acho que a gente tem uma outra ideia de transferência contra transferência, né? Mas, mas para muitas pessoas, né? Os alunos do quinto ano, por exemplo, foi um drama, assim. Tem gente que ligou, que não queria atender. E aí, e daí eu, de certa maneira, sou mais tranquilo em relação a essas mudanças, sabe? Não sei se é porque meus dois signos são de água, né? Tanto ascendente como o solar. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, não se conformar, mas você tem que se adaptar com aquilo que está acontecendo, né? Eu acho que isso é muito importante. E, de repente, por exemplo, alguns pacientes não tinham um computador, né, dos meus alunos para ser atendidos, eles tinham só o WhatsApp, um telefone e atenderam com o WhatsApp, sabe? Lógico, a gente tomou todos os cuidados para que não houvesse a questão do sigilo, né, que fosse protegido. Mas, gente, é situação de guerra, de emergência. Não dá para a gente ser tão puro assim, sabe? Eu acho que a gente vive, nós, né, aqui, nós vivemos uma condição diferente, né? Uma condição um pouco mais privilegiada na sociedade, né? Mas para quem atende assim, pessoas que não têm tantos recursos, né? Você tem que lidar com aquilo que existe, né? Então, foi um banho de realidade para eles. Hoje todos estão atendendo bem, aprenderam a atender. Imagine se aprender a atender online, né? Que tem faculdades, tem universidades que não, a maioria, os alunos do quinto ano vão ter que fazer de novo, eles não podem fazer, né? Mas a gente tem uma reitora muito para frente, né? Então ela falou, vamos dar a cara para bater, vamos atender, vamos. E aí conseguimos dialogar, né, com o CRP, com o Conselho Federal, com todas as instituições, e deu certo, assim. Lógico que não é a mesma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que ser flexível, tem que ser criativo, sabe? E começar a, a ter outras alternativas, né? Não sei se vocês veem dessa forma. Professor, eu queria emendar as minhas perguntas uma única pergunta que tem tudo a ver com esse tema. Como foi para você
essa mudança do setting para dentro de casa, para o virtual, e também a mudança de setting no sentido também do docente, do professor, do supervisor, do coordenador, para dentro de casa, e com essas mudanças de ritmo e também o corpo, né? Como é que você viu a questão do corpo, que agora vira um corpo-imagem, né? Um corpo virtual? Olha, eu, sinceramente, para mim não foi tão problemático, entendeu? Eu, as coisas que eu senti que eram complexas eram devido ao próprio isolamento. Então, porque, por exemplo, eu moro aqui em Perdizes, tenho um consultório em Perdizes também, na Cardoso de Almeida, e tem a PUC, tudo perto, né? Que às vezes eu faço a pé, às vezes de carro, dependendo do tempo. E eu já atendi algumas pessoas online. Então, para mim, não teve muita novidade, assim, né? Teve pacientes que não quiseram ser atendidos online e eles pararam, né? Eu encaminhei alguns, outros me esperaram, estão me esperando, né? Até hoje. Eu não sei quando eu volto, já avisei, né? Não sei quando eu volto. Provavelmente em o ano que vem, né? Se a vacina der certo, ou se eu tiver coragem, né? De a minha filha, por exemplo, é psicóloga, ela já está atendendo presencial, né? E os jovens terapeutas tiveram muita procura, né? Tiveram muita procura. Não sei se é porque eles também são de outra época, mais flexíveis, cobram menos, né? Então, os consultórios estão cheios, assim, né? Nunca houve tanta procura para psicoterapia, para atendimento psicológico. Mas eu não estranhei muito o atendimento. Lógico, não é a mesma coisa, né? Inclusive porque quando a gente tem um setting nosso, a gente se sente mais seguro, né? Dentro do setting. E o que mais me incomodou foi a questão de você ficar meio escravo da imagem, sabe? Você ficar muito preso, muito focado no paciente. Eu acho que o ambiente presencial te dá mais liberdade para você também vagar um pouco. Não vagar no sentido de você não estar, mas a gente também não fica, né, sempre assim, né? Vagar no consultório é uma coisa, porque a minha poltrona dá para uma árvore que tem passarinho, sabe? E aqui estou num edifício. Quando eu vago, eu vejo um pouco de Higienópolis, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu estranhei um pouco em relação a isso, estranho. Agora, para mim, está acontecendo uma coisa que é mais do que de se falar de análise, sabe? Realmente, eu cheguei a um momento que eu precisava sair. Então, paulatinamente, eu estou saindo. Assim, eu dou volta, os parques abriram, então eu caminho, né? Tenho um netinho de 1 ano e meio, então eu vou encontro com a minha filha lá, a gente conversa. Ela começou a vir mais aqui em casa, porque o isolamento é uma coisa muito complicada, assim. É muito difícil, né? Eu sinto muita falta assim das pessoas, tal, né? Já tem umas 10 festas programadas assim para quando acabar o isolamento. E a gente inclusive se mudou para esse prédio, né? Que a sala é um pouco maior, né? É grande e a gente fez uma reforma também para receber as pessoas, né? Isso faz algum tempo, né? E de repente você não pode receber, né? Você recebe pouquíssimas pessoas, né? Então é complicado. Agora,
Você me perguntou outra coisa, eu não estou lembrando. Perguntei dessa mudança para você, né? Da clínica, né? Setting para dentro de casa, e também da parte como professor, como foi essa adaptação também, né, para dentro de casa, aulas online, Olha, imagino. como professor é mais complicado, porque a universidade ela usa um sistema que é uniforme, né, para todos os alunos, e muitas vezes os alunos você não sabe se eles estão lá ou não estão. Como eu tenho um grupo de supervisão, né, então é mais fácil, são 6 pessoas só. Mas para quem dá aula, assim, as pessoas não têm garantia que as pessoas estejam lá, entendeu? Não dá para ver todo mundo, né? E no núcleo de Jung tem tido uma boa participação. Os alunos no quinto ano eles escolhem, né? Que abordagem eles querem, que tipo de direção eles vão tomar. Então está sendo mais tranquilo, mas eu acho muito chato assim dar aula online, né? Eu me adaptei, como eu me adapto mesmo, mas é complicado, assim. Eu acho, eu gosto do contato, né? O nosso núcleo é muito gostoso, os alunos participam, né? Eu dou uma matéria, dou uma disciplina optativa, então cada ano, cada semestre é um tema diferente, né? Esse semestre foi psicologia analítica, arte e transformação. Então, os alunos fazem seminário, é uma coisa muito boa, assim, sabe, de você viver, né? É diferente, pós-graduação as pessoas escolhem, né? Já são profissionais, você troca muito, né? E na graduação não, eles estão lá porque tem que se formar e tem disciplina que eles não gostam, né? Então é um pouco diferente. Mas é chato, viu? Não é muito bom, né? Eu prefiro 1000 vezes presencial, né? E, e a PUC é uma coisa que fervilha, né? As pessoas estão sempre agitando, né? Eu gosto desse clima assim. Eu acho que eu sempre dei aula, né? Sempre fui professor e analista, né? Nunca fiz uma coisa só, porque eu acho que o trabalho de análise é muito solitário, né? Você fica muito tempo. Então eu preciso dessa vivência, sabe, da juventude, e de sentir os movimentos, né? Eu gosto. Eu gosto de criar, de inventar coisas, sabe? Participo das coisas. Então, esse é o meu jeito mesmo. E como terapeuta você tem uma limitação, né? Embora eu também, eu acho que eu tenho o meu jeito de ser terapeuta. Então, que mais ou menos igual como professor, mas com certas, né, existem aspectos dos pacientes que muitas vezes não dá para você ser tão espontâneo, né? Existem transferências que são complicadas, né? Então, mas enfim, eu achei mais difícil dar aula assim pela internet do que ser analista. Engraçado, né? Mas agora a gente não sabe também se tivesse presencial, se o efeito seria diferente, né? A gente está colocado numa situação limite, né? Você é obrigado àquilo, né? Você está lá, né? Perfeito, perfeito. Nina, quer continuar? Desculpem, gente, tive uns probleminhas técnicos aqui, caí 2 vezes. Então, Você já está acostumado, né? Às vezes, pois é. às vezes o paciente some também, ele fala, meu Deus, será que eu É. falei alguma coisa errada? E eu nunca tinha caído aqui na festa, primeira vez hoje, 2 vezes, né? Mas, enfim. É,
se eu estiver perguntando alguma coisa que já foi falado, né? Então vocês aí me avisam. Mas eu queria pegar esse gancho aí que o senhor falou, professor, sobre essa questão da psicologia, da sua disciplina de psicologia e arte, né? Hum, A gente utiliza muito recursos expressivos, né? sim. Como é que o senhor acha que podem ser utilizados? E aí, tanto no consultório, como também falar sobre essa disciplina, como é que os alunos fizeram, porque eu imagino, né? Eu também já fui professora, imagino como que é difícil para mim dar aula online. Não, na verdade é uma disciplina teórica, né? Os alunos fazem seminários, eles apresentam algumas vivências, mas não é uma coisa como no consultório que você tem o recurso expressivo, né? Ou desenho, ou argila, ou a caixa de areia, né? E o trabalho corporal, etc. Né? Ah, pelo que eu ouvi dizer, né? Eu acho que o trabalho com crianças é muito difícil online, né? Tem duas pessoas que eu conheço que são analistas e que do JUSP e que atendem criança que elas tentaram de tudo, mas não deu muito certo. Aí ela começou a atender presencialmente. Elas começaram a atender presencialmente, né? Assim, quando a criança é pequena, né? Vamos dizer assim, até 7 anos, 6 anos, 7 anos, né? Como a criança, quando ela verbaliza, né? Então, eu acho que dá para você trabalhar melhor isso, né? Mas eu acho complicado. Eu acho complicado. Agora, eu não trabalho muito com recursos expressivos, né? Por exemplo, caixa de areia, né? Eu não trabalho. Eu já me submeti, né? 2 vezes ao processo, acho muito válido, não como terapia, né? Como só o processo mesmo, né? Achei muito bom. Mas eu não sei, me vejo fazendo, né? Trabalhando com isso. Eu trabalho mais com sonhos, né? Eventualmente com desenhos. Quando é desenho ou pintura, eu peço que a pessoa faça em casa, né? E daí ela traz e coloca no vídeo, né, no visor, e daí a gente trabalha. Mesmo assim é meio complicado. Ou às vezes ela me manda por e-mail, né, tira uma foto, manda por e-mail. Uhum. Agora, eu não sei como é a pessoa que trabalha com caixa de areia, quando é um trabalho mais, né? Trabalho de corpo também não dá para fazer, né? Então, porque antes de fazer a formação no instituto, né, na JB, eu trabalhava com relaxamento. Então, tinha uma parte da sessão que era verbal e uma parte que era calatonia, não sei se já ouviram Sim. falar, que é um trabalho criado pelo Dr. Sandor, né? E eu fui aluno dele muitos anos. Quando eu comecei a fazer minha formação, eu fui deixando de lado a calatonia, porque em determinados casos eu vi que não cabia. Então, quando eu uso a calatonia com pessoas com um problema de ansiedade muito grande, tipo um relaxamento, né? E obtenho resultados bons. Mas com online você não pode tocar, né? Você não pode. Então o que eu em geral faço, eu deixo uma parte do horário para fazer um relaxamento verbal. Eu falo, né? E a pessoa vai entrando em relaxamento, né? Uhum. Ou quando eu uso muito trabalho com a imaginação também. Então, a pessoa, por exemplo, tem um sintoma, tem uma dor, ou tem um sonho que ela não entendeu bem a imagem, um sonho não finaliza. Então, eu trabalho com esses elementos, levando a pessoa para a situação ou para o órgão, né, focalizando no órgão ou focalizando
na cena do som, e a partir daí ela vai entrando no diálogo com aquele aspecto do corpo ou da imagem e a gente vai trabalhando. É mais complicado, né? Porque nem sempre tem silêncio, né, na casa, ou não na minha, né, mas na casa do paciente, ou ele se sente confortável, né? Muitas vezes a pessoa não quer, né? Não entra nisso. Então, eu acho assim que você tem que ver os seus recursos, aquilo que você gosta de fazer, e tem que ver os recursos que o paciente suporta, né? Não sei como é para vocês, se vocês trabalham muito com recurso expressivo. Bom, eu tive alguma dificuldade, né, assim, de perda de paciente que precisava ali estar no consultório e com quem eu utilizava bastante recursos expressivos, porque a pessoa às vezes tem essa ligação com a arte, né, e precisa desses recursos. Então, aí não deu para continuar, a gente deu um tempo, eu tive essa dificuldade. Mas outros, assim, até me mandam às vezes desenhos também, né? Então a gente vai se adaptando. Não é a mesma coisa, né? Não é? Mas é o que é possível no momento, né? Sim. Professor, a última pergunta que eu vou lhe fazer, antes de passar para Silvio, que foi um pouquinho até do que o senhor já falou aí, né? Essa coisa do local do atendimento, nosso trabalho. A gente estava acostumado a ter ali, né? Aquele setting todo preparado, né? Para privacidade, enfim, né? Tem essa confiabilidade. É difícil para a gente, às vezes, até, né? Eu trabalho com adolescente, trabalho muito nas duas pontas, né? Adolescente e os mais velhos também. Sim. E, claro, tem os do meio. Mas os adolescentes, às vezes eu pergunto assim, eu digo, a gente está, você fechou a porta, a gente está com privacidade, porque já aconteceu comigo, assim, e claro, eu utilizei isso assim, né, em que questão que a pessoa tinha deixado a porta aberta, né? Por que que a pessoa tinha deixado a porta aberta, a adolescente. Então, você já teve algum tipo de problema com relação a isso, de privacidade, se eu quisesse comentar, por exemplo, como esse, o meu da porta aberta? Eu acho não. Eu particularmente não tive nenhum problema, né? É lógico que eu recontratei, né? Eu falei de novo, falei, olha, agora a gente vai trabalhar online, né? Por um tempo. Então, é importante que a gente tenha privacidade, que você tenha um cômodo na casa que você possa ficar, né? Se tiver filho, eu falo sem filhos, né? Você trabalha isso na sua família, manda para o seu marido tomar conta, né? Que hoje em dia os homens têm que participar. E então eu fiz todo um recontrato, né? Nesse sentido, né? E nunca tive problema. Agora, às vezes, no atendimento dos alunos que eu supervisiono, tem problemas. Por quê? Porque, em geral, é um pessoal mais carente e a casa, em geral, tem 2, 3 cômodos, né? É bem, são casas pequenas, pequenos apartamentos, tal. E às vezes um filho entra né? E daí, mas eles são muito criativos, os alunos também. Daí eles falam, então vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. E aí a coisa vai indo, mas tem esse problema, assim, a realidade vai entrando, entendeu? E vai vazando na terapia, né? Mas eu não acho assim, não sei, eu compreendo isso, sabe? Eu acho que é uma coisa natural, né? É uma coisa da vida daquelas pessoas, né? E a gente não pode basear a vida da gente, dos outros, a partir da nossa, né? Então, eu Porque acho que tem situações, situações, né? Muito diferentes.
Tem coisas que entram no real, né? Assim, que a gente ouvia e que agora a gente vê. Uma das minhas pacientes que está comigo há mais tempo tem filho pequeno e quando ela chega do trabalho os meninos querem ela e aí ela vai para o closet e se esconde lá. Então a gente faz no carro, no closet. É engraçado isso, interessante. É E verdade. Eu já ouvi relatos de gente que vai para o carro para poder ter paz, né? Porque o filho não dá sossego, né? Imagina. Se eu estiver atendendo meu neto estiver aqui, estou perdido, porque primeiro que eu não consigo falar não para ele, né? Não consigo, sim. Mentira. Mas eu acho que a gente tem mais jogo de cintura, sabe? Para você pôr, né? Entender as situações e desviar, né? Colocar limites. Mas eu acho que essa rigidez eu não tenho. Eu acho que a gente tem que ser flexível, assim, né? Como analista, como em relação a tudo, a preço, a postura, né? A, a vários aspectos. Mas eu acho que às vezes pinta assim uma insegurança, né? Uma dúvida, né, em relação como será que teria sido, né? E eu tenho um paciente, por exemplo, que eu atendo e eu atendia presencialmente e ele não tem tempo, ele tem muita coisa, etc. E agora eu atendo só por telefone, né? Eu achei que seria impossível, assim, mas tá rolando, né? Aí ele me colocou que para ele era muito difícil encarar, né? E encarar o terapeuta, né? Que era muito difícil. Para ele estava sendo muito bom porque ele estava podendo falar, né? E então me vem às vezes bom, mas será que não é uma forma dele se defender, né? Ele está usando uma defesa, mas está funcionando, entendeu? O Jung fala muito da eficácia da terapia, né? Eu acho que é muito importante, assim, se está funcionando, não mexe, entendeu? Se depois for um problema, vai aparecer, mas deixa rolar. Eu acho que assim, a eficácia, a transformação, porque eu não acho que a terapia seja só uma questão de autoconhecimento, né? De você se descobrir, etc. Eu acho que a gente é um pouco ousado nesses pontos junguianos, né? Eles almejam uma transformação, né? E eu acho que Jung também falava isso, né? Uma transformação. Não uma transformação comportamental, né? Mas uma transformação do ser, né? E eu acho que isso é o mais importante, assim. Então, eu acho que tudo tem que ser visto em função disso, sabe? Do E como trouxe significado. mais flexibilidade, né, professor? Porque talvez a gente não tivesse aceitado antes, se a gente não tivesse isso, talvez a gente não falasse, não, terapia por telefone, como assim, né? Sim, E tem pessoas que têm problema com a autoimagem. Eu tenho uma supervisionanda que tem uma paciente assim, ela não quer se mostrar, tem dificuldade. Então tem trabalhado com essa moça, né, dessa forma. pacientes que têm essa dificuldade, em geral, eu atendia no divã, né? Não porque lembra psicanálise, não é isso, mas é uma forma da pessoa, sabe, não ficar encarando, não ficar, porque em geral são pessoas que se comportam muito em função do que o outro pensa, do que o outro sente. Então, é Uhum. importante às vezes ela ficar só com ela, né? Sem precisar ver o que eu tô, a cara que eu estou fazendo, a minha expressão, etc, né? Mas no caso dele, como calhou assim de ser pelo telefone, ele propôs, eu achei interessante e acho que tá indo bem, tá indo bem.
Então, Que bom. Silvio, você? Sim, vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer a presença do Durval aqui. Esse momento está sendo muito rico e está sendo um encontro para nós três, junto com você. Muitíssimo obrigado. E aí, eu queria perguntar uma coisa aqui. A realidade da Covid-19 trouxe uma tristeza enorme para milhares, se não milhões de brasileiros, né? E pessoas que perderam seus entes queridos, muitos perderam seus amigos, mas também o país perdeu milhares de pessoas que a gente não sabe nem o nome, né? Que a gente não conhece, que a gente está chamando de mortos invisíveis, né? De sim, pessoas desconhecidas. E muitos que são conhecidos, pais, tios, avós, filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. E muitas pessoas não tiveram oportunidade de se despedir sim. dessas pessoas, né? Porque também poderiam se contaminar, né? E também teriam o mesmo fim, principalmente no início da pandemia, né? Um momento essa situação vai chegar em termos, talvez nos nossos consultórios, mas vai chegar também em termos psicológicos, no contexto social, no contexto coletivo, na reação das pessoas, ainda mais quando o país está atravessando esse momento terrível, né? Em termos econômicos, sociais, culturais, políticos, espirituais. Como é que a gente vai lidar com isso, na sua opinião? O que você sente? O que você já refletiu? Como é que a gente lida com isso e como é que a gente pode lidar? Que a gente pode, como é que a gente pode se preparar? E para o que a gente pode se preparar quando esse momento chegar? É verdade, eu acho que está se formando um complexo, né? Do luto não reconhecido, né? Esse complexo do luto não reconhecido já existia e já existe, né, estruturalmente, sei lá, desde a escravidão, mas eu acho que mais recentemente na ditadura, né? Mas eu acho que é muito importante a gente encarar essa questão do luto, né? Porque sem o luto saudável, né? E não patológico como está sendo, né? Eu acho que, em nível coletivo, eu acho que vai ser difícil se superar essa situação, né? Eu acho que tem algumas iniciativas, né, e algumas pessoas trabalhando essa questão do luto, né? E acho que são louváveis, assim. Na PUC mesmo tem a Marilena, né, que trabalha, a Lelê, que trabalha com o luto, esse luto não reconhecido, né, o luto dos acidentes aéreos ou outros acidentes. Eu acho que, não sei, eu acho que no futuro isso aí vai ter que ser vivido. Eu vejo como um grande ritual, sabe, um grande ritual para honrar, né, as pessoas que morreram e foram esquecidas no coletivo, né? Porque as famílias não esqueceram, elas fizeram, podem não ter ido lá no cemitério, etc., mas tem um luto
resguardado, né? Mas eu acho que a nação precisa honrar essas pessoas, né? De alguma forma. E eu não sei como vai ser, né? Mas eu acho que depois que o baque passar, né, vai emergir essa coisa do luto patológico aí que está encruado, né? E vem de longe isso aí, né? Não é uma coisa de agora. Mas para encerrar, a gente também pensou no seguinte, Durval. Parece que os atendimentos nesse período têm sido difíceis. Construir pontes psíquicas junto aos pacientes. Talvez por estarem muito adaptados à pandemia. Uhum. E, como a gente pensou, até deprimentemente adaptados. Sim. Deixando-nos como que sem ter o que dizer, em especial quando esses pacientes esperam retornar ao normal, como se fosse possível haver um retorno ao normal, como se o tempo antes da pandemia fosse normal. Também já não era. Né? Mas, enfim, o que você pensa a respeito disso? O que você sente? O que você reflete a respeito? Olha, eu acho que a gente está diante de um cenário imprevisível, entendeu? E é muito difícil você apontar certezas, né? A gente não sabe nem se vai ter uma segunda onda, se não vai ter. A nossa, estava lendo no jornal hoje que a primeira onda nem acabou, né? Porque ela se manteve lá em cima. Hoje temos 500 mortos, né? Por dia. E nos outros países teve um pico e depois. E agora está tendo uma segunda onda, né? Então, eu acho que as pessoas esperam. Não sei se vai ter um novo normal, né? Eu acho que. Não sei se vai ter um normal ou viver como se vivia antes. Mas eu acho que as pessoas esperam poder estar juntas novamente, né? Com mais serenidade, vamos dizer assim, né? Agora, a culpa, não sei. Isso é uma coisa, esse é um capítulo à parte, né? Essa questão desse luto, dessa culpa, né? O que, o que eu acho que nós podemos fazer é lutar contra essa perversão, né? Que é muito forte, né? E, mas é uma coisa muito complicada, né? Uma coisa muito complicada, assim. Porque muitos segmentos da sociedade não veem, né, essa perversão, que eu acho que é algo que está muito presente, né? Então, enfim. Exato. Eu não sei te responder muito essa pergunta, viu, Silvio? Eu sei, eu sei. Mas eu acho que é bom a gente fazer perguntas que a gente não tem resposta. Sim, Porque eu acho que a resposta está na sensibilidade. sim, A resposta está em manter a alma viva, em manter o coração de carne. Né? Porque se a gente não tiver, se a gente tiver uma resposta cabal, a gente já não procura mais por outras respostas, a gente não procura mais ampliar
essa resposta. Sim. E só a sensibilidade é que pode encontrar ou ir buscar alguma resposta a mais, algum alento, algum lenitivo, algum um sentimento, né? Então, eu acho que a melhor resposta é a gente ficar, às vezes, com o silêncio, desde que esse silêncio seja honesto, seja ético, É. seja Agora, verdadeiro. do meu ponto de vista, assim, eu acho que é muito importante o terapeuta, né, e qualquer um, né, ter uma esperança de transformação, né, uma fé na transformação. E isso eu acho que cada dia isso é posto à prova, né, por atos absurdos, né. Mas não sei, uma coisa que eu aprendi na análise junguiana com o paciente, né, foi o acreditar. Eu acho que para mim acreditar não importa em quê, entendeu? Ou num Deus, ou na vida, mas você ter essa perspectiva que você falou, né, de futuro, de poder construir alguma coisa, né? Acho que no momento que você não acredita e não tem essa fé viva, né, aí eu acho que já acabou. Mas eu acho que isso eu conquistei como pessoa e como analista, como psicoterapeuta, sabe? E acreditar nos vários níveis, né? Numa transformação individual, na transformação de um grupo, de seus amigos, da sociedade. Eu acho que para mim essa é a perspectiva, entendeu? Apesar de tudo, acreditar. Não é que você não cai às vezes no fosso, né? Porque eu acho que é muito assim. Mas eu acho que na formação do analista é muito importante a atitude, né? É o que você falou, a atitude da alma, né? A alma viva, né? Esse inânima, né? Como Jung falava. Eu acho que isso é o mais importante. E espero estar no caminho certo. Não certo, porque certo não existe, né? Mas eu sinto que eu estou nesse caminho de acreditar, né? Muito embora tenha tanto horror, né? Enfim, Manter a esperança. manter a esperança. Caríssimo Durval, e encontro. Muito obrigado. Viu? Obrigado para vocês. Gostei Obrigado, muito. Durval. Muito obrigada, Durval. Muito bom conversar com você. Que bom. Prazer em conhecer vocês aí. Era nosso. Super prazer também.